Vou explicar uma coisa. Quando nós vamos fazer análise de dados, isso vale tanto para quem já é analista, já trabalha com isso, ou quem quer entrar na área. Quando a gente vai começar uma análise de dados, a gente não consegue saber o que analisar, quais os primeiros passos a gente vai dar, quais dados a gente precisa buscar, se a gente não entender muito bem um conceito importante, uma coisa dentro de análise de dados que está altamente ligada com pensamento analítico e conhecimento de negócio. A cola de tudo é o que a gente vai ver hoje. E o que a gente vai ver hoje, obviamente, não podia ser diferente, são as KPIs. O que são as KPIs e entender como e por que que ela é tão importante assim, como que ela afeta tanto as análises que a gente vai fazer. E como que, principalmente, as KPIs ou os KPIs, nos ajudam a saber qual análise fazer, o que que olhar, o que que buscar nos nossos dados e também quais análises não fazer. E tem surpresa aí no meio da live, quem tá no Instagram já sabe, mas vai ter até uma pergunta aí feita em testes de entrevista de emprego, beleza? Aí vocês vão entender como que as grandes empresas fazem esses testes para contratar as pessoas. Vocês vão ver que não tem nada de dashboard nem nada do tipo. É uma pergunta que vai justamente testar o seu pensamento analítico e seu conhecimento de negócio, beleza? Detalhe, quando eu falo de fazer análise de dados, principalmente aqui no canal, que eu estou sempre trazendo estatística, métodos estatísticos para a gente conseguir fazer as análises, né, testar, ter um método científico para a gente chegar realmente numa conclusão, porque sim, esta é a função do analista de dados, gerar recomendações. Se você não está gerando recomendações, você não está fazendo o seu trabalho da forma correta. E para a gente fazer essas recomendações, a gente precisa ter método de análise para conseguir analisar esses dados, extrair os insights e tudo mais. E aí muito disso passa por estatística. Só que a estatística, o papel da estatística é testar hipóteses, né? É a gente testar as hipóteses que a gente levantou. Será que isso aqui melhora isso? E a gente vai lá, usa a estatística e consegue chegar numa resposta com confiança, com método científico. Só que antes da gente testar as hipóteses, a gente precisa levantar essas hipóteses, primeiramente. A gente precisa saber o que que a gente vai analisar, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai, o que que a gente vai levantar para depois testar, né? Qual que são essas possibilidades? E aí que entram as KPIs. As KPIs, então, são a primeira parte da análise, aquela primeira análise que você vai fazer quando você olhar para os seus dados. Para entender isso melhor, vamos começar definindo o que são esses KPIs, né? Muita gente eu imagino que já conheça, muita gente eu imagino que use em dashboards, mas hoje a gente vai ver um outro lado dos KPIs que nos ajudam em análises práticas mesmo. Então tá aqui, os KPIs são indicadores-chave de desempenho, traduzindo do inglês, né? Indicadores-chave de desempenho. São métricas utilizadas para medir e acompanhar o progresso em direção aos objetivos estratégicos de uma organização. Então, basicamente, na empresa, quando você vai fazer análise, você está sempre buscando estar em sinergia com o que a empresa está buscando. Então, sempre que você for fazer suas análises, você vai ter que olhar o que, que a empresa está buscando, o que, que a empresa, qual a direção que a empresa está seguindo. Isso é muito importante. E essa direção, esse Waze das análises, são os KPIs. É aqui que você vai saber para onde você tem que ir, para onde não vale a pena ir, porque a empresa não está olhando para aquilo. Então vamos lá. Eles fornecem insights valiosos para a tomada de decisões baseadas em dados. Eles fornecem esses insights, mas você precisa cavar eles. A gente vai ver aqui esse processo ao longo da live, mas eles de fato são aí um diamante bruto, eu diria assim, né? A gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer com esses KPIs para realmente tirar insights valiosos e boas recomendações para a empresa. E aí nós temos, primeira coisa, que identificar a diferença entre o que, que é uma KPI e o que é uma métrica. Basicamente, toda KPI é uma métrica, que é algo que a gente está mensurando, é algo que a gente está acompanhando ali, é um indicador. Então, todo KPI é uma métrica, mas nem toda métrica é um KPI. Aqui eu coloquei que os KPIs são indicadores-chave de desempenho alinhados diretamente com os objetivos estratégicos. E métricas são medições de atividades específicas não necessariamente ligadas aos principais objetivos da empresa. Então vamos lá, como exemplo de KPI, nós temos aqui taxa de conversão. Então, beleza, eu tenho minha taxa de conversão e isso dentro da minha área, dentro daquilo que eu estou trabalhando ali, é a nossa KPI, ou seja, taxa de conversão é a coisa mais importante que eu tenho que olhar, ou uma das coisas mais importantes. Só que como métrica, ou seja, como um outro indicador, só que com menos importância, eu tenho aqui como exemplo o número de visitas no site. E aí, pensa só o seguinte: a gente tem uma taxa de conversão de, sei lá, entram 10 pessoas no nosso site, 5 pessoas compram o nosso produto. Então nós temos uma taxa de conversão de 50%, beleza? Fácil assim. Essa é a métrica principal, ou seja, eu quero sempre manter o mais alto possível a minha taxa de conversão. O meu objetivo principal é esse. Esse é o objetivo que mais caminha de acordo com que a empresa está querendo agora. Então, eu quero deixar isso próximo ali dos 50 ou para mais. Lógico que 50 é um número muito bom para ser verdade, né? Na prática não é esse número, mas é só para entender. Então nós temos que a cada 10 pessoas que entram no site, 5 compram. E agora, vamos lá. Uma outra métrica que a gente está sempre analisando
é esse número de visitas no site, principalmente nesses casos assim que a gente está falando de taxa de conversão. Taxa de conversão, KPI. Número de visitas no site, métrica. E aí o que acontece? Imagina que eu subo, eu vou lá e falo, não, eu quero fazer eu quero fazer um trabalho para a gente aumentar esse número de visitantes no site. Então você vai lá, gasta dinheiro, gasta tempo, monta uma análise, monta todo um projeto, uma estrutura para aumentar o número de visitantes no site. É importante? É importante. É a KPI que a gente está buscando? É aquilo que a empresa mais está buscando? Não. E aí eu vou dar um exemplo prático. Pô, Felipe, eu imagino que você deve estar pensando, mas Felipe, se eu aumento o número de visitas no site, isso é muito bom para a empresa. E não significa que não seja bom para a empresa, mas não é esse o foco. Por exemplo, a cada 10 pessoas que entram no site, 5 compram, né? Que é o exemplo básico que a gente tinha. Agora imagina que eu levo para 20 pessoas entrando no site por dia. Só que a conversão que antes era a cada 10, 5 convertiam, agora eu tenho que a cada 20, 6 convertem. Percebe que a minha taxa de conversão diminuiu? Então, se antes eu tinha uma taxa de 50%, agora a minha taxa caiu bem. Eu aumentei o número de visitantes no site, só que eu não transformei isso em conversão. Logo, para os objetivos da minha empresa, para os objetivos que a gente traçou, ou que o time traçou, eu não tive eficácia nessa minha análise. Essa minha análise, esse meu projeto não teve eficácia. Então, pode ser que faça sentido, em alguns casos, aumentar o tráfego de pessoas para o seu site e depois você pensa em converter. Mas, se você faz isso, principalmente se você faz só isso, não se preocupa com a taxa de conversão. Você, na verdade, pode causar um problema, porque o seu KPI vai mostrar que você está com uma baixa taxa de conversão e que sua taxa de conversão caiu de um mês para o outro, de um dia para o outro. Então, isso é um baita problema. Por quê? Porque você focou numa métrica, ou seja, aquilo que, na verdade, não paga as contas da empresa, não é isso que a empresa está buscando como uma coisa principal, e você acabou com isso afetando a KPI. Óbvio que se você aumenta o número de visitantes no site e a conversão não aumenta, você pode trabalhar formas, né, de aumentar essa taxa de conversão. Uma coisa não exclui a outra. Eu só quero que você entenda aquilo que a empresa está buscando e uma métrica subjacente aí, que seria, por exemplo, essa número de visitantes no site. Nós já vamos ver mais adiante, mas normalmente, para a gente melhorar uma KPI, normalmente a gente vai ter que trabalhar com outras métricas e outras KPIs. Quando a gente chegar no teste de emprego, que vai ser mais para frente na live, tudo que eu falar aqui vai ter uma diquinha para te ajudar lá. Mas já adianto que pra gente trabalhar uma KPI, a gente muitas vezes vai ter que trabalhar com as métricas e muitas vezes vai ter que trabalhar com outras KPIs. Uma coisa importante, Felipe, você sempre fala que a gente tem que ter um único objetivo na nossa análise e a gente vai continuar assim, um único objetivo por análise. A questão aqui é que você vai pegar uma KPI que você precisa melhorar e seu objetivo é melhorar esta KPI. E a gente pode estar buscando uma oportunidade ou resolvendo um problema. Se a tua KPI está mostrando sinal de queda, alguma coisa assim, você vai trabalhar para resolver um problema. E se você simplesmente quiser melhorar esta KPI, esse indicador que você está olhando principal da empresa, você está buscando uma oportunidade de melhorar. É simples assim. Nós vamos ter um único objetivo. E esse único objetivo aqui, por exemplo, nesse exemplo que a gente está aqui agora, vai ser aumentar a nossa taxa de conversão. Esse é nosso único objetivo, aumentar a taxa de conversão. Não significa que a taxa de conversão será a única KPI ou o único KPI que a gente vai trabalhar e vai utilizar. São coisas totalmente diferentes. O nosso objetivo é aumentar a taxa de conversão. Mas para isso, eu posso sim trabalhar com números de visitas no site, levantar outras métricas e outras KPIs que possam implicar, que possam impactar na KPI que eu quero melhorar, que é a taxa de conversão. Então, o objetivo continua sendo o mesmo, só que as hipóteses que a gente vai levantar, as possibilidades, será que se mexer aqui melhora ali? Será que isso daqui é melhor que isso? É pior que isso? Isso são hipóteses que a gente está levantando para que depois chegue a estatística e resolva isso para a gente, dê a resposta para a gente. Fala, sim, isso é melhor do que aquilo, comprovadamente, cientificamente comprovado. Então, a gente consegue fazer isso com a estatística. Mas essas hipóteses que são criadas, a gente precisa trabalhar com outras métricas e KPIs, mesmo que a gente tenha um único objetivo, mas tem que estar sempre ligado lá. Então, entender o que é uma métrica e o que é um KPI vai te mostrar que provavelmente não, certamente o seu objetivo nas suas análises vai estar nas KPIs. Então, se você está buscando um primeiro passo, alguma análise para fazer, não faz sentido você olhar para essas outras métricas da empresa. Faz sentido você buscar as KPIs, porque se você precisa definir um único objetivo na sua análise de dados e você precisa que esse objetivo tenha sinergia com a empresa, esteja de acordo com o planejamento estratégico da empresa e gere um resultado que a empresa realmente vai considerar satisfatório, você tem que buscar exatamente o que a empresa quer. E toda empresa, ou pelo menos a maioria delas, e uma empresa, quanto mais estruturada for a empresa, melhor eles vão ter isso, tem suas KPIs definidas. Então você não está lá cego. Cheguei hoje como analista de dados. Meu Deus, o que eu faço? Não, você sabe o que você faz. Você vai saber ali.
Aliás, o bom analista de dados, a primeira coisa que ele faz no primeiro dia de trabalho dele é buscar essas KPIs, entender como funciona, o que que afeta, entender as causas. Isso aí é o conhecimento de negócio. Isso vai te ajudar a ter o seu pensamento analítico e vai te permitir levantar as hipóteses para depois você colocar teu ferramental de análise, que aí vem estatística e tudo mais, para testar tudo isso, beleza? Em resumo aqui, eu coloquei que as KPIs apontam o caminho. As métricas oferecem informações operacionais. Então, acho que ficou tranquilo, claro essa parte, que a KPI é o caminho, e aí você tem outras coisas ali que são importantes, que afetam, mas que não é aquilo que a empresa está olhando, beleza? Seguindo aqui,